Bom, pessoal, nós vamos começar a correção da lista de exercícios de leis estequiométricas. Os exercícios 1 e 2 nós já fizemos na sala de aula. Se você tiver dúvida, você pode me perguntar novamente sobre eles, tá? Eu faço um vídeo novo sobre os exercícios que foram realizados, tá? Eu queria fazer esse exercício 3, que foi um exercício que nós não fizemos ainda na sala, né? Ele diz que a gente tem uma tabela. Nessa tabelinha aqui, eu vou dar uma aumentada nela. Ele fala que nós temos duas experiências, né? Na primeira experiência, 12 gramas de carbono reagem com 32 gramas de oxigênio e formam essas X gramas de CO2. Então, ele está dizendo que ele não sabe ainda qual que é a massa do CO2 aqui, que foi formada. Mas, se você já pensar aí na lei de Lavoisier, como na natureza as massas se conservam, né? Então, a massa desses reagentes e a massa desse produto, elas precisam ser iguais. Então, se eu sei que eu tenho 12 gramas de carbono com 32 de oxigênio, para descobrir o valor de X, basta eu somar 12 com 32. E aí, 12 com 32, eu vou ter 44 gramas de CO2, e descobrir já o valor de X. Tá? Só que na segunda experiência ele fala que a gente tem 36 gramas de carbono com 132 gramas de CO2. Ele deu os outros valores aqui, ó. E aí nós precisávamos calcular esse valor aqui do Y. Como que a gente vai calcular o valor do Y? Basta eu prestar atenção no seguinte, ó. Aqui nesse segundo exercício nós podemos pensar na lei de Proust. Segundo Proust, o princípio, a proporção, entre um reagente e um produto, ou entre reagentes, ou entre produtos, né? As proporções dentro de uma reação química, elas são sempre constantes. Então, repara que do 12 gramas que virou 36 gramas, eu estou multiplicando 12 por 3. 12 vezes 3, 36. Se eu multipliquei 12 por 3, eu também tenho que multiplicar 32 por 3. E 32 vezes 3 dá 96 gramas. Esse é o valor de Y. Se você quiser confirmar ainda, você pode somar 36, que é a massa de carbono, com 96, que é a massa de oxigênio. 36 mais 96 é 132 gramas. Isso comprova que as massas estão corretas, porque pela lei de Lavoisier, as massas se conservam. Para esse exercício, ele só queria o X e o Y. Então, a gente sabe que X é igual a 44 gramas, que Y é igual a 96 gramas. Tá bem? Então, aqui dá para resolver de outras formas, lógico, né? Você pode resolver tudo por princípio de Lavoisier, por exemplo. Né? Você pode simplesmente aqui olhar para o Y e pensar assim, no Y aqui, eu poderia só fazer aqui, ó, 36 gramas menos 132. Você vai ver que essa conta aqui ela vai dar, aqui vai ter que somar 1, aqui vai ter que somar 1, né? 4 para 13, vai dar 9, mais 1 de novo dá 0. Então você vai ver que o Y também ia dar 96, independentemente do método que você utilizasse, tá? Os resultados finais precisam ser esses dois aqui. Esse é o exercício 3, pessoal. Não é um exercício muito complexo, desde que você lembre da lei de Lavoisier, né, do princípio de Lavoisier e do princípio de Proust. Beleza? Me pediram em sala de aula para resolver o exercício 5 de novo, porque é o exercício que é o único exercício que aplica a lei de Gay-Lussac. Então, nós vamos fazer ele também. E ele diz o seguinte, ó, a gente já resolveu esse exercício em aula, tá? O que é o princípio, né? Qual que é a lei de Gay-Lussac, ou o princípio de Gay-Lussac? Esse cara vai dizer que a proporção entre coeficiente estequiométrico
tô perdido, professor. Não lembro o que é o coeficiente estequiométrico. Pô, coeficiente estequiométrico é esse número aqui, ó, que fica antes da nossa substância, tá joia? Então aqui no caso, quais são os coeficientes estequiométricos da equação que ele está dando para a gente, ó? Na frente desse N2 não tinha nada, então é porque tem um 1 que está oculto aqui, tá? Na frente do H2 eu tenho 3 e na frente do NH3 eu tenho aqui um 2. Esses valores aqui em vermelho, pessoal, são os nossos coeficientes estequiométricos, tá? E Gay-Lussac vai dizer que o coeficiente estequiométrico ele é proporcional ao nosso volume, ao volume de cada substância, o volume que cada substância ocupa no espaço. Aqui, para facilitar a nossa conta, eu vou admitir que esse volume aqui ele vai estar em litros, tá? Então, nesse caso, eu vou admitir que o volume principal é 1 litro. Por que eu vou fazer isso? Porque quando eu olhar para essa equação aqui em cima, eu vou reescrever ela aqui, 1N2 mais 3H2, formando 2NH3. Quando eu olhar para essa equação, eu vou fazer o seguinte, ó. Como os coeficientes são proporcionais aos volumes, se esse N2 tem só ele só tem 1 de coeficiente estequiométrico, ele tem um volume. Como o nosso volume está em litros, eu vou dizer que ele tem 1 litro. O H2, ele tem coeficiente 3, então ele tem 3 volumes. Como o nosso volume está em litros, eu vou colocar 3 litros. E para o NH3, que tem um coeficiente 2, ele vai ocupar 2 volumes, ou seja, 2 litros. E aí o exercício, depois que nós sabemos o que é a lei de Gay-Lussac, o exercício fica mais fácil, porque ele só está te pedindo o seguinte, ó, calcule o volume final da reação abaixo, comparando com o volume dos reagentes. Então, o volume final que a gente tem da reação é o volume desse produto aqui, ó, 2 litros. E qual que é o volume que os reagentes ocupavam? Aí eu tenho que só pensar que o volume total dos reagentes é 1 litro do N2 com 3 litros do H2. Ou seja, eu tinha 4 litros, agora eu tenho 2 litros. E aí, agora é uma questão de resolução matemática. Você poderia fazer uma regra de 3, poderia escrever que 4 litros é o seu 100% e que 2 litros vai ser o seu X. Esse cálculo vai ter que dar 50%. Você também pode perceber já, olha, de 4 para 2 caiu pela metade. E aí a metade de 100% é 50%, por isso que a alternativa correta aqui seria a alternativa C. Beleza? E agora vamos finalmente aí para o nosso querido balanceamento. Vou começar com essa questão 6, tá? Depois a questão 7 eu vou usar um outro aplicativo para a gente fazer, que é um aplicativo um pouco mais... outro documento, que eu já separei as equações para a gente trabalhar com elas, tá? Então aqui, ó, alguns compostos químicos são tão instáveis que sua reação de decomposição é explosiva. Por exemplo, a nitroglicerina se decompõe segundo a equação tal. E aí ele coloca aqui uma equação para a gente. E ele pede para a gente o seguinte, ó, a partir da equação, a soma dos coeficientes x, y, z, w e k. Ou seja, ele está te pedindo para balancear essa jossa aqui, essa equação grandona aqui. E depois de balancear essa equação grandona, nós vamos descobrir os coeficientes x, y, z, w e k e somar eles. É simplesmente isso que o exercício está pedindo. Para balancear isso daqui, eu vou copiar os valores, tá? C3H5, NO3, 3. E aí, talvez o que surja de dúvida, né? Pô, o que são esses parênteses aqui? Esses parênteses aqui, eles indicam que o que está no parênteses está se repetindo nessa quantidade. Então, por exemplo, aqui, na verdade, para o C3H5, eu teria que escrever a molécula desse jeito, ó, C3H5, NO3, NO3, NO3. Só que fica ruim assim, né? Não dá para ficar escrevendo dessa forma toda vez. Vai ficar bem desorganizado. Então, para ficar mais organizado,
eu vou colocar isso tudo aqui entre parênteses, vou colocar o 3 aqui fora. Então, são 3NO3. Eu estou repetindo essa estrutura 3 vezes, tá? E aí, lógico, aí aqui a contagem vai mudar para a gente. Então, ó, esse N, eu tenho 3 Ns. E, ó, 3 vezes 3, eu tenho 9 oxigênios nesse caso, tá? É só isso, não é nada demais esse parênteses. A gente só tem que pensar realmente que esse parênteses está sendo multiplicado, né? As substâncias desse parênteses, elas estão sendo multiplicadas, nesse caso, por 3. E aí vão ter outras situações que a gente vai ver nos outros exercícios, tá? Então, esse C3H5NO3,3, que é a nitroglicerina, vai formar CO2, vai formar água, N2, e vai formar também o O2. Forma todos esses compostos aí. Eu vou pegar uma outra cor agora, vou pegar o azul mesmo. E aí é o seguinte, o que vai acontecer? Vamos começar o balanceamento. Galera, para balancear uma coisa, qualquer equação que você for balancear, tem uma dica. Qual que é a dica? Deixe o oxigênio para o final. O oxigênio ele tem que ficar no final do balanceamento. Por que isso? Se você olhar aqui na nossa equação, ó, eu tenho 3 moléculas que têm oxigênio. E o oxigênio é uma molécula que geralmente está sendo repetida, ela é apresentada de forma repetida. Isso, para o balanceamento, isso é problemático. Por que isso é problemático para o balanceamento? Porque isso vai significar para a gente que para conseguir arrumar o oxigênio, eu vou ter que começar a colocar coeficientes em várias substâncias ao mesmo tempo. E isso é um processo que é bem complicado de se fazer logo no começo. Para ficar mais fácil, eu deixo para o final. No final, fica um pouco menos complicado, fica um pouco mais tranquilo de ser feito. Por isso que a gente deixa sempre para o final. E uma outra dica é começar por átomos diferentes de H e O. Então eu vou olhar primeiro para os átomos que não são nem H nem O. O oxigênio, eu vou deixar só para o final, tá? E eu vou dar preferência para começar por outros átomos, beleza? São duas dicas aí que você pode utilizar para o seu balanceamento, tá bem? Você vai ver que isso vai te ajudar ao longo do processo. Então aí, vamos começar esse balanceamento aqui. Olha só, eu vou começar o balanceamento pelo átomo de C3, tá joia? No C3 eu tenho aqui, ó, 3 átomos de carbono desse lado, e do outro lado eu tenho só um átomo de carbono, tá? Para balancear isso, eu tenho que igualar as quantidades. Eu vou fazer que nem a gente fez em sala de aula, que eu acho que vocês entenderam um pouco melhor. Eu vou escrever os átomos aqui, C, H, N e O, e eu vou repetir os átomos aqui do outro lado, C, H, N e O. E aí, a partir do CHNO, eu vou colocar as quantidades. Eu tenho 3 átomos de carbono aqui, 5 de hidrogênio aqui, 3 de nitrogênio e 9 de oxigênio. Lembra que o 3 multiplica essas quantidades. Então, são 3 de nitrogênio e 3 de oxigênio. Tá joia? Do outro lado, ó, de carbono eu tenho só 1. De hidrogênio eu tenho 2. De nitrogênio eu tenho 2 também. E de oxigênio eu tenho 2 aqui, 1 aqui, perdão, e com mais 2 aqui. Dá um total de 5 oxigênios. Vou colocar aqui os 5 oxigênios. Está bem desbalanceada essa equação. Para começar, eu vou balancear colocando um 3 aqui. Ó. Se eu multiplicar o carbono por 3, vou igualar as quantidades. Eu vou ficar com 3 carbonos desse lado, 3 carbonos do outro. Fechei esse balanceamento do carbono, teoricamente, né? Acho que minha câmera travou aqui, hein, pessoal. A câmera não tá legal, não. Vou tirar ela aqui por enquanto, tá? E aí o que vai acontecer? Depois desse átomo de carbono, eu vou pensar agora no átomo de... vamos pensar no átomo de nitrogênio, o N. Se você contar aqui, ó, eu tenho
3 N's nesse local, né? E aqui no outro lado da equação eu tenho só 2 N's. Então aqui, ó, 3 N's aqui desse lado, você pode ver, ó, e 2 N's aqui do outro lado. Então eu tenho que igualar essas quantidades também. Para igualar essas quantidades, tem um pouquinho mais de desafio, porque não tem um número que eu possa multiplicar, um valor inteiro que eu possa multiplicar, que vai igualar a quantidade de N da esquerda com a da direita. Então, para dar certo, eu vou multiplicar aqui por 2 primeiro. Por quê? 3 vezes 2, eu consigo encontrar o valor 6. Pô, Matheus, mas 6 não deu para balancear aqui para o outro lado, né? Não deu, só que agora eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar esse 2 aqui, ó, e multiplicar por 3. Isso vai dar também 6 átomos de carbono. Eu tenho 6 átomos de nitrogênio, perdão. Eu tenho 6 N's de cada lado. Então eu vou ter que colocar um 2 aqui e colocar um 3 aqui do outro lado, tá, pessoal? Deixa eu ver se minha câmera voltou aqui. Minha câmera travou numa posição ali, não voltou mais, galera. É isso aí, faz parte. Apoia o canal aí para eu comprar uma câmera nova. Beleza? Aí é o seguinte, ó, se eu pegar e olhar aqui para o nitrogênio, com 6 e com 2, eu também mudei sem querer a quantidade de carbonos, né? Eu tinha 3 carbonos, só que agora eu tenho 6. Ah, professor, mas desbalanceou o carbono. Balanceamento de equação, galera, é isso mesmo. Tem hora que o balanceamento vai dar super certo e você de primeira vai conseguir balancear tudo, e tem hora que você vai balancear uma coisa, desequilibra a outra. Aí você equilibra essa outra coisa, você tem que balancear a outra. E assim vai. E não tem problema fazer isso. Faz parte, tá? Agora que eu tenho 6 átomos de carbono aqui, eu posso vir aqui desse lado, ó, e multiplicar aqui por 2 de novo. Ó. 3 vezes 2, 6 também. Eu vou trocar esse cara aqui, ó, vou colocar um 6 aqui desse lado. Eu vou ficar com, até agora, né, 6 carbonos de um lado, 6 do outro. 6 nitrogênios de um lado, 6 nitrogênios do outro. Tá legal por enquanto, tá? Me parece, pelo menos, que tá interessante, né? Então, aqui a gente tem até agora o N, temos o N balanceado, carbono balanceado. Repara que quando eu multipliquei aqui por 2, ó, nessa região aqui, eu também multipliquei as quantidades de H. Você pode reparar aqui, ó, o H também está sendo multiplicado por 2. E se o H está sendo multiplicado por 2, então desse lado eu não tenho mais 5H só, né? Antes eu tinha só 5Hs. Agora eu vou ter que trocar. Eu tenho, na verdade, 10Hs desse lado, 2 do outro. Eu posso multiplicar o outro lado, né? 2 vezes 5 eu sei que vai dar 10. Então se eu colocar um 5 aqui, balanceei a quantidade de Hs também. 10 de um lado, 10 do outro. Falta ver o que aconteceu com os oxigênios, né? Então vamos pegar outra caneta aqui, ó. Desse lado aqui, você pode reparar que você tinha 9 oxigênios antes, só que esse lado foi multiplicado por 2. E esse 2 aqui, ele aumenta também a quantidade de oxigênios presentes. Então eu vou ter que multiplicar o oxigênio por 2. E 9 vezes 2, eu sei que dá 18 oxigênios à esquerda. À direita, eu tenho, vamos lá, vamos ter que contar todos esses oxigênios aqui, tá? Então, vai reparando aqui comigo, ó. Eu tenho esse aqui, 6 vezes 2 oxigênios, só aqui, nessa região, já dá 12 oxigênios, tá? Então, vamos lá. Desenhar 6 vezes O2. Então, aqui já dá 12 oxigênios. Desse outro lado, eu tenho 5 vezes O. Isso aqui já vai dar 5 oxigênios, certo? E com esse outro cara, ó, 12 com 5 dá 17. Com esse oxigênio ainda mais, eu vou ter aqui 2 oxigênios, vai dar um total de 19 oxigênios. E aí, pô, Matheus, ficou 18 de um lado, 19 do outro. E agora? Como que a gente vai balancear isso? É aí que tá, galera. Para balancear isso, eu posso fazer uma multiplicação aqui. Qual multiplicação que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer a seguinte multiplicação. Eu posso pegar esse O2 e multiplicar por 0,5. Se eu multiplicar 0,5 vezes 2, isso vai dar 1 só. E aí isso aqui vai ficar 18.
Pô, Matheus, mas eu posso colocar número com vírgula assim? Poder, você vai encontrar algumas equações químicas que vão ter números fracionários ou números decimais. Mas o ideal não é deixar dessa forma. O ideal é transformar esse número aqui, que a gente achou, num número inteiro. E para fazer isso, que eu vou ter que fazer no final, é o seguinte, vou até pegar uma cor aqui diferente de caneta, pegar esse azul diferentão aqui. Eu vou ter que vir aqui, ó, meio. Se eu quiser transformar meio num número inteiro, eu tenho que multiplicar isso por 2. Então eu vou ter que multiplicar. Se eu multiplico uma parte, eu tenho que multiplicar todas. Então eu vou multiplicar isso por 2, isso por 2, isso por 2 e isso por 2. Como que vai ficar a minha equação então no final? Vai ficar o seguinte: 4C3H5 NO3 3 formando 12CO2 mais 10H2O mais 6N2 mais 1. Vou deixar 1 aqui, tá? Não vou omitir ele para a gente poder fazer a nossa resposta. 1O2. Esse é o balanceamento real da nossa conta. Esse é o balanceamento final da nossa conta. Quanto que vai dar a nossa resposta? Nossa resposta não é essa ainda. Nossa resposta era para encontrar as quantidades, quanto que era a soma desses coeficientes aqui, ó, que eu estou grifando. 4 com 12, com 10, com 6, com 1. 4 com 12 dá 16. Com 10, 26. Com 6, 32. Com 1, 33. Alternativa correta é a alternativa C, galera. Deixa eu ver se meu vídeo voltou aqui. Não, meu vídeo não voltou. Senão eu vou ficar com o meu rosto aí meio que travado no canto. Mas tá beleza. Com isso, a gente vai finalizar a nossa aula por enquanto, tá? O próximo vídeo vai ser só de balanceamento de equações. Beleza? Só com as equações lá, cabulosas da questão 7. E a gente vai balancear todas elas dessa forma aí que nós balanceamos agora. Beleza? Abraço a todos, bons estudos. Se você não entendeu alguma coisa, pode me perguntar. Estarei disponível durante a semana. E me apoia aí no canal. Chama seus 1000 amigos mais próximos para eu conseguir comprar uma câmera nova. Valeu, falou!